Nós vamos só para fazer o resumo, coloca aí a 2 Timóteo 3, versos 1 até o verso 9. Para os irmãos foi falado sobre o ID, sobre o desafio, pastor Francisco. Sabe, porém, isto que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Vamos lá. Porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais, mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos em entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão por avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles. Meus irmãos, nós temos aí no nosso tema, ide o desafio final. Se vocês observarem bem, antes de nós começarmos aqui, vocês podem observar que nós temos na grande comissão, Mateus 28:19, pode até colocar aí na tela, Mateus 28:19, diz assim, olha, ide portanto, olha aí, ide portanto, ou portanto ide. Veja que a ênfase não é apenas no verbo ir, mas no verbo fazer. É preciso entender que a natureza da missão não está apenas em ir. Tem muita gente que está indo, como falou aqui o pastor Francisco. Tem muita gente que está indo para a África, tem muita gente que está indo para os Estados Unidos, mas estão indo simplesmente se congregar com outras pessoas, estão indo em busca de algo melhor. Então, a proposta da missão, do verbo ir, a ênfase não está somente no ir, mas no fazer. Por isso que o texto está dizendo, ide, mas ide o quê? Qualquer um pode ir. Pode ir. Eu conheço obreiros que estão há 30 anos nos Estados Unidos, há 20 anos na África. Eles foram. Mas a questão não é o ir, é saber se estão fazendo. E aqui vocês podem observar que a ênfase, ela recai sobre o verbo fazer. Eu posso ir pregar bem, mas eu estou fazendo discípulo? Eu posso ir ser um professor de hermenêutica, de homilética, mas eu estou fazendo discípulo? Então é necessário entender a natureza da missão, a natureza do ide. Veja que o Senhor está dizendo ide. E quando você vai, você tem que ir com consciência de quem está lhe enviando. Se você leu o 18, olha como é o 18, volta bem atrás. Olha o 18. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Vocês ouviram o pastor Francisco, o pastor João Caetano falando aqui dos poderes e oposições que há para missões. Mas o Senhor não te coloca para pensar nos desafios de missões. O Senhor te coloca para saber que Ele que está te enviando, é quem tem todo o poder nos céus e na terra. Eu preciso tomar consciência de que quem está me enviando é maior do que o Islã, é maior do que a oposição, é maior do que toda e qualquer circunstância. Então o grande problema é que tem muita gente indo sem ser mandado pelo dono da seara. Porque só pode ir se for mandado pelo dono da seara. Vocês ouviram o pastor Francisco falando aqui de pessoas que estão na África com um chamado? Há especificamente 6 tipos de chamados na Bíblia. Tem um que é chamado sem saber, como Jeremias, capítulo 1:5. Antes que te formasse no ventre, eu te chamei. Jeremias não queria ir.
Veja bem, não havia vontade em Jeremias. E se vocês observarem, durante o chamado de Jeremias, ele quer voltar para a terra dele. Mas ele tinha uma consciência, ele foi chamado por Deus. Então você tem esse tipo de chamado. Outros que estão cheios de afazeres e o Senhor manda largar tudo, como os discípulos. Outros que estão contra a obra e o Senhor chama, como chamou Paulo. Está lá em Atos 9. No capítulo 8, 9, você vê Paulo contra a igreja. Então perceba que a grande questão não é apenas ir, é saber que você está indo enviado pelo soberano. Olha, irmãos, quando você lê isso aqui, volta lá. A ênfase da natureza de missões é você saber quem está te enviando. O que dá fortaleza para um missionário no campo de trabalho não são os desafios que ele vai encontrar lá. Há desafio social, há desafio cultural, há o desafio de aprender a língua, todos são desafios. Agora, quando ele vai com a consciência de que o soberano do universo, o Deus dono de tudo, que ressuscitou Jesus, e Jesus diz, é-me dado todo o poder aonde? Nos céus, na terra. Diga isso bem forte, aonde? Agora imagine você enviado com essa consciência. Essa é a questão. Essa é a questão. Então, aí a ênfase do verbo ir, vamos lá agora para o 19. Não é apenas no ir, que o irmão marcou aí. Observe bem que ir, todo mundo pode ir. Todo mundo pode ir. Hoje é muito comum pastores mandarem pessoas para igrejas nos Estados Unidos ou aqui mesmo na América Latina. Abre um salão e a pessoa fica pregando, mas está lá 20 anos, é aquele mesmo salãozinho, 30 anos é aquele mesmo salãozinho. Eles foram, mas apenas estão abrindo o salão, não estão fazendo discípulos. A ênfase do ir é para fazer. Está entendendo? A ênfase do ir é para fazer. E qualquer um pode ir. Vou dar um exemplo. Uma pessoa pode ir para os Estados Unidos, sair daqui do Brasil, abrir uma igreja, alugar um salão, botar umas cadeiras, pintar, reunir os irmãos do Brasil que moram lá e abrir uma igreja. Mas estão fazendo discípulos? Ou já são discípulos feitos? Coloca aí Atos 1, 2. Atos 1, 2. Só para... deixa eu ver aqui. Coloque aí. Olha o verso 3. Observem bem. Depois de ter passado, se apresentou vivo com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles, e espaço de 40 dias falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Pode passar. Agora, coloca o verso 1, primeiro, de Atos, primeiro. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca do que, irmãos? O que? Não só a, mas o que? A ensinar. Veja que você tem dois verbos aqui. Esse verbo fazer é fabricar. Não se faz discípulo sem ensino, gente. E há muita gente que está indo para missões, mas não estão com a ideia do soberano. O chamado da missão tem que ser formado em cima de quem está te enviando. E no exemplo de quem te envia, porque quem envia, Jesus, olha o que a Bíblia diz, não só começou a fazer, mas ao quê? A ensinar. Vocês ouviram aqui o pastor Francisco, o pastor João Caetano falando? Há muitas coisas que essas religiões, elas estão tendo um poder, porque há uma ênfase dos pais e há uma imposição, ainda que não haja um ensino, mas há uma imposição. E o grande problema é que a igreja não está se dedicando a ensinar. Não está se dedicando a ensinar. E Jesus deixa claro que o ir é para ensinar. O ensinar é tão forte que quando você lê Atos 8, a Bíblia diz que terminando Filipe de falar, o que aconteceu com o eunuco? Ele quis ser batizado. Veja o poder do ensino da palavra para quem vai fazer missões. Então, quando a gente fala desse desafio aqui, olha,
Ide, o desafio final. Esse ide, ele tem três perspectivas. Primeiro, é um ide que está em cima do que o Pai faz, porque João 3,16, o Pai envia. Deus enviou o seu Filho, Deus amou o mundo. Primeiro, a missão não começa com a igreja, a missão começa em Deus. Quem é que envia o primeiro missionário para o mundo? Deus. Então o ide começa com Deus, ele manda o Filho. O Filho manda a igreja. Mateus 28,19. Ide fazer discípulos. Ide fazer discípulos. E o Espírito capacita a igreja para missões. Atos 1,8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós. Sereis minhas testemunhas em Judeia, Samaria e até os confins da terra. Veja que a missão, ela envolve a Trindade divina. Então a natureza da missão da igreja está no fazer, no ir e no fazer, não apenas no ir. Ir qualquer um pode ir, mas está no fazer. E para fazer tem que ensinar. É como se um oleiro vai fazendo alguma coisa. Então, se você pegar Mateus 28,19, Marcos 16,15, se você pegar Lucas 24,47 ao 49, aqui está a natureza da igreja fazer missões. Mas eu disse que eu vou só fazer um resumo. Então, observem bem. Coloca aí na tela a introdução que eu coloquei para os irmãos observarem. Você que está aqui esta noite, você que já ouviu várias mensagens hoje, durante o dia, à tarde, eu quero dizer para vocês o seguinte, está aí, mas vocês podem observar. Jesus deu a ordem para pregarmos o evangelho e fazermos discípulos de todas as nações. Está aí. Mas é preciso sermos conscientes que desde o momento que se iniciou a última hora, os momentos finais, esse desafio tem aumentado. Olha ali, ontem eu estava, aliás, quinta-feira, olhando para essa frase, essa expressão aqui, o desafio final. Irmãos, olhem bem para mim aqui, eu vou dizer algo para vocês. Quando começou o desafio final? Não está agora porque estamos enfrentando a crise na Europa, a crise no Brasil ou em outros países. A hora final começou no momento em que Jesus Cristo chegou nessa terra. A hora final começou ali. O desafio final começou ali. Quando Jesus chega, a partir da primeira vinda de Cristo até a sua segunda manifestação, nós temos o que é caracterizado como desafio final. Porque é o último período da existência da igreja aqui na terra. E isso é caracterizado escatologicamente como últimos dias. Então, quando eu estava aqui sentado olhando para aquela frase, o desafio final, Jesus veio e ele abre. Vamos colocar aí Joel 2,28, só para os irmãos observarem uma coisa. Coloca aí na tela, Joel 2,28. Vamos lá. Joel 2,28. E há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Só quem tem boca, vamos ler bem forte para não dormir. E há de ser que depois... Sim. Isso. E o quê? Agora coloca Atos 2,17. Atos 2,17. Para os irmãos observarem. Comecem lendo. Qual é a diferença entre Joel e a diferença entre Pedro, que está citando o texto de Joel? Os jovens, qual é a diferença entre os dois textos que vocês leram? Citem aí a diferença. Está bem nos olhos de vocês. Qual é a diferença entre Joel 2,28, Atos 2,17? Os últimos dias, gente, não aparece em Joel. Só aparece aonde? Só em Pedro, que ele está citando. Alguns exegetas dizem que ele tinha autoridade porque ainda o cânon não tinha fechado.
Mas essa não é a resposta adequada. A resposta adequada é o seguinte: os últimos dias começou a partir do momento em que Jesus Cristo veio. Quando Jesus Cristo veio, ele disse: eu vou mandar o Espírito Santo. João 14, 23, João 16, 23, João 15, 26. Então deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando a gente fala disso, vocês já ouviram a maioria, e a gente fala não querendo corrigir ninguém. Mas eu li de uma autora que ela diz: não há como você contestar uma verdade bíblica quando ela é ensinada realmente pela Bíblia. Aí tem pessoas que dizem assim: olha, Deus ainda vai derramar um grande avivamento no mundo. Não vai mais. Ele não vai, ele já derramou. O maior avivamento Jesus já derramou. Ele disse: eu rogarei ao... E ele vai mandar o quê? E ele vai ficar com o quê? Já desceu. Se você ficar dizendo isso, você está contrariando a Bíblia. E ainda tem mais. Isso aqui é preguiça para não fazer missões. Porque Deus está dizendo: os últimos dias chegou e você agora tem o Espírito Santo, tem a palavra. Toma posse e vai pregar o Evangelho. Não tem mais o que esperar. Vocês se lembram, o pastor citou aqui, é João 4,35. O que foi que Jesus disse para a mulher, para todos os discípulos? Os campos estão o quê? Já estão aí. Os campos estão brancos. Agora, preste bem atenção. Se eu já tenho a promessa, o Espírito Santo já veio, e ele disse que eu vou receber poder, e você o quê? Testemunha. Por que eu ainda sou covarde? Por que eu não assumo o desafio? Isso é muito interessante. York, no livro que ele escreve, ele diz que o problema da igreja é não entender os desafios quando eles aparecem. Os reformadores não fizeram missões. Os reformadores não fizeram missões. Sabe o que foi o atrapalho? Muita coisa boa, mas eles tinham também muitas coisas erradas. Uma delas, diziam que pregar para um pagão era questionar a predestinação de Deus. Por isso que muitos reformados não foram pregar. E eles disseram: se Deus quer que ele salve alguém lá, ele vai dar o jeito dele. E cadê o cumprimento do ID? A igreja na reforma, aí alguém diz: mas eles se dedicaram só em construir uma teologia para arrancar a igreja. Eram almas. A igreja na reforma não se percebeu disso. Aí veio o quê? O iluminismo, entrou o racionalismo, a igreja não soube responder como deveria, veio a neo-ortodoxia, veio o liberalismo teológico, e olha como é que está a Europa, como o pastor falou aqui hoje. E no meio disso Deus levanta movimentos como os puritanos, os moravianos, que trouxeram a efervescência para o projeto de missões. De pessoas que se doavam para missões. Então, é muito importante que você entenda o seguinte: nós já estamos nos desafios finais. O que é o desafio final, pastor? Do ID. O desafio começou quando Jesus Cristo disse: ID. Quando ele chegou da sua primeira até a segunda vinda, são os últimos dias. Diga comigo: nós já estamos vivendo os últimos dias. E aí quando você lê João 18, filhinhos, é já a última hora. Aí observem bem, e no meio desses desafios finais, quais são os maiores desafios desta igreja? Aí vocês já ouviram aqui o pastor falar, pastor Francisco, pastor João Caetano. Mas se vocês observarem o texto todo que eu li, pastor Antônio Gilberto dizia que 2 Timóteo 3 é um retrato, é um catálogo da atualidade. Coloque lá o texto 3, 2 Timóteo 3 primeiro. Observem bem, vamos lá. Como é que diz a primeira frase aí? Primeiro versículo? Sabe. Olha, ele está chamando para uma consciência. Sabe. A igreja ela só não tem consciência se ela não quiser.
Escute bem, os últimos dias, eles são... Começa da onde? Da primeira vinda até o segundo aparecimento dele. Esses últimos dias não começou com Joel. Por isso que Joel não usa últimos dias. Só quem é que usa últimos dias? Porque começou a partir de quem? De Jesus Cristo. A partir daí nós estamos na era final. Aí quando você pega Mateus, e eu vou já encerrar, mas quando você pega Mateus 24:14, bota aí rapidinho, Mateus 24:14. Vamos lá, rapidinho. E este evangelho do reino será pregado em testemunho, e então virá o quê? Pronto. Marque aí, evangelho do reino. Será pregado em todo o mundo. Apocalipse 14, 6, 7. Vamos lá. Apocalipse 14, 6, 7. Coloca. 14. Vamos. E viu outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o quê? Evangelho eterno. Marque aí, irmão, marque aí na tela. Evangelho eterno. Marque aí, evangelho eterno. Aí depois tu volta lá para Mateus, que eu vou fazer uma pergunta aqui para os irmãos. Evangelho eterno. Marcou aí, 14:6. Eu não vou entrar no debate desse capítulo Apocalipse, porque tem vários teólogos assembleianos que criaram uma interpretação sobre isso aqui, que eu não vou entrar hoje nesse mérito. Agora vamos lá para Mateus 24:14. Olha, e este evangelho do reino, marque aí. Como é que está lá em Apocalipse? Evangelho o quê? Eterno. Como é que está aqui em Mateus? Evangelho do reino. Vamos lá para... Coloca aí, marca aí. Depois você vai voltar rapidamente para os três. Evangelho do reino. Marcou, meu filho? Rapidinho. E aí vamos lá para Atos, me parece. Isso. E este evangelho do reino. Agora vamos lá para Atos 20, verso 24, se eu não estou enganado. Vamos lá. Como é que diz aí? Mas mais de nada faço questão. Nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpro com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunho do... Vamos lá. Aí, não é o evangelho. Vai lá. Coloque aí, marque aí. Isso. Aí você tem três expressões para os evangelhos. Diga. Primeiro, qual é? Evangelho da graça. Depois? Do reino. Depois. Do profeta. Eterno. Eterno. Vamos lá. Três expressões. Vamos lá, primeiro. Vamos lá, primeiro, para vocês, que aqui é importante vocês saberem disso. Qual é o primeiro? Evangelho do reino, evangelho eterno e evangelho da graça. Quantos evangelhos temos aí? 3, vamos lá. Evangelho e evangelho. Coloca Mateus 4,17. Mateus 4,17. Vamos lá. Vamos rapidinho aí. Aí depois você vai voltar para os 3 aí que eu vou colocar. 3. Mateus 4,17. Aí é 1. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo ao reino dos céus. 23. Olha o 23. 4:23. E Jesus andando junto ao mar da Galileia, viu dois... Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o que é evangelho? Pronto. Jesus pregava, marca isso aí. Qual era o evangelho que Jesus pregava? Pronto. Quantos evangelhos estamos falando? 3. Quais são os 3? Do reino? Pronto. Agora vamos lá para Gálatas 1:8. Gálatas 1:8. Depois você volta para aí. Vamos lá. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie o quê? Outro evangelho. Além do que já vos tenho, seja o quê? Então só existe um evangelho. Não existe 3 evangelhos. E por que eu estou dizendo isso aqui? Porque quando você pega isso ali, o desafio final... Nós estamos na última hora, chamada dispensação da igreja. Quando você pega Mateus 24, há um duelo que eu não vou entrar aqui. Mateus 24, se é para a igreja, tem a grande tribulação, tem teólogos que dizem que sim, mas observem bem. Mateus 24, Jesus começa pregando
em Mateus 4:23, o evangelho do reino. Ele está dizendo: o reino de paz, o reino de justiça, da salvação está chegando. Em Mateus 24:14, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Aí é o evangelho da pregação messiânica, naquele período. Em Apocalipse capítulo 14, o anjo pregando, anjo não prega evangelho, mas ali ele está anunciando o evangelho eterno como o único Deus que domina, é o evangelho de juízo. Mas é um só evangelho. E quando Paulo fala que pregava o evangelho da graça de Deus, era o de Efésios 2:8-9, porque pela graça sois salvos, não vem de vós nem de obras. O evangelho é um só. O evangelho é um só. E eu não vou entrar nos debates aqui dos teólogos assembleianos que pegaram Apocalipse 14 para tentar dizer que o evangelho ali, a graça saiu e vai ser um evangelho à força. Isso cria salvação pelas obras. Então eu não vou entrar nesse mérito. O evangelho é um só. Ele está sendo proclamado em nuances diferentes. Mas Paulo diz que existe um só evangelho. Então, quando você observa isso, por que eu estou dizendo? Porque agora é o momento da igreja pregar. E desde o momento em que começou essa hora final, com a primeira vinda de Cristo até a sua parousia, a sua manifestação, a igreja tem a responsabilidade de anunciar o evangelho. Mas tem uma coisa, ela não vai anunciar o evangelho em tempos bons. É isso que eu quero dizer para vocês. Esse é o problema. Por isso que Paulo começa, volta lá para o texto de 1 Timóteo 3, aliás, 2 Timóteo 3, sabe, olha aí, sabe. Isso aqui é muito interessante, porque Paulo estava preparando Timóteo. E como Paulo estava preparando Timóteo, ele estava dizendo: meu filho, a partir do momento que Jesus Cristo veio, ninguém vai gostar da palavra dele. Lá em Mateus 10, Jesus disse: se perseguiram o dono da casa, quanto mais os domésticos. Não tem tempo bom para a igreja aqui na terra. Pode tirar isso da mente de vocês até o tempo final. É isso aqui que a igreja vai enfrentar. Por isso que Paulo está dizendo, nos últimos dias, desde o dia que Jesus foi embora, que ele veio e que ele foi embora e vai voltar, a igreja vai viver esses últimos dias, que é o desafio final. Por isso que ele está dizendo, os últimos dias sobrevirão, serão o quê? Aí se você pegar esses últimos dias, tem um aspecto escatológico, aí não tem nada de um tempo humano, aqui é um tempo espiritual. Não tem aqui um aspecto cronológico. Esse tempo aqui, por que é kalepoi no grego? Trabalhoso, difícil, tempo endemoninhado, tempo onde o diabo vai mandar. Kalepoi é tempo onde o diabo reina. Essa última palavra, tempos trabalhosos, é a mesma de Marcos 5, daquele demônio que ninguém conseguia prender ele. Olha o tempo que o Senhor está colocando a igreja dele. Filhinho, o mundo jaz no maligno. Então o tempo agora que a igreja vai enfrentar são tempos maliciosos, demoníacos. E tem uma coisa, irmãos, escute aqui. A Assembleia de Deus, ela tem que se voltar agora para isso aqui que nós estamos falando. Esses tempos trabalhosos, o pastor Francisco pontuou aqui, mas eles envolvem algumas coisas. Tudo que vocês pensarem sobre relativismo, hedonismo, materialismo, marxismo, está bem aqui nesse capítulo 3. Está aqui nesse capítulo 3. Vamos lá? Passa aí, só para os irmãos terem uma ideia. Olha aqui, ó. Porque haverá o quê? Homens amantes de si. Olha aí. Homem, o que é um homem amante de si mesmo? Como é que chama isso aí? Não, amantes de si mesmo. Como é que tem uma palavrinha? Narcisismo. Está tudo aqui. Não tem nada novo, é porque a gente fica o narcisista. E o que mais? Avarentos são os presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai, mãe, ingrato. Pode passar. Sem afeto natural, irreconciliável, caluniador, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons. Esse é o tempo que eu e você vamos viver. E eu vou dizer uma coisa aqui, se essa igreja não se encher do Espírito Santo e da palavra, ela não vence esse tempo mau.
Estão entendendo agora? Não existe essa, pastor, como é que eu faço para vencer o tempo mal? Eu vou te mostrar. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Deixa, afasta. Vou fazer uma pergunta aqui para os irmãos. Qual é o problema da gente viver no meio dessas pessoas? Vamos para mim encerrar. Qual é o problema da gente viver no meio dessas pessoas? Vamos, igreja. Participe aí rapidinho. Qual é o problema da gente viver no meio dessa sociedade? Se você não está cheio da palavra nem do Espírito Santo, você vai viver normalmente como elas. E amanhã elas dominam você. O comportamento delas de raiva, esse comportamento aí, tem pessoas hoje que não tem nada contra crente, mas na hora que aparecer uma lei contra crente, ele também apoia ela. Porque ele, não, mas para que isso mesmo? Para que esse negócio de igreja? Então a primeira coisa, eu até coloquei aí, se vocês observarem, a primeira coisa, nós somos desafiados a olhar que nós vamos nos deparar com uma sociedade diabólica. Escute, igreja, olha para mim. A sociedade que nós estamos vivendo, ela vai ser diabólica. Eu estava lendo agora um filósofo que ele diz assim: a sociedade é tão diabólica que hoje um homem quer casar com uma boneca. É tão diabólica que hoje tem governos que querem apoiar maconha, droga. Como é que um cara anda como um zumbi e a sociedade quer aprovar? Vocês estão pensando que é brincadeira? É essa sociedade infernal nestes últimos dias. E esse é o nosso desafio. Uma sociedade sem moral. Onde é que essa sociedade hoje ela tem valores absolutos? Tudo é relativo. Tudo é pós-moderno. Vale o que você pensa, o que você acha. Você tem que amar como você achar que deve amar. Não existe mais princípios éticos e morais. E se você for um crentinho fraco, uma irmãzinha fraca, como falou o pastor, não ora, não jejuma, não tem Bíblia, a sociedade do inferno vai te dominar. Só crente cheio de fogo e da palavra vai ficar de pé. Oh, aleluia. O que diz 2 Coríntios 4,4? Deus deste século fez o quê? Cegou o entendimento das pessoas. E quando você lê, coloca aí na tela Romanos 1, 29. Olha o que Paulo já falava dessa sociedade. Leiam vocês bem forte. Essa é a sociedade que eu e você vivemos. Leiam bem forte. Toda iniquidade, mais forte. O que mais? O que mais? Vai. 30, verso 30. O que mais? Essa é a sociedade. Nestos, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Vamos lá. Os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de quê? Os que tais coisas, e não somente, mas se agradam em fazer. Pastor Ziel, aí Paulo diz: Timóteo, você vai estar nessa sociedade. Sabe qual é o nosso primeiro desafio? É que nós estamos em uma sociedade sem absolutos. Nós estamos em uma sociedade, como está lá em Isaías 5:20, ao mal eles chamam bem, e ao bem eles chamam o quê? Nós estamos numa sociedade que não quer evangelho, que não quer pregação contra adultério, que não quer pregação de valores familiares, que não quer pregação de honra familiar. Mas nós, como igreja do Senhor, estamos na última hora e vamos nos encher de Deus e da palavra para vencer. A segunda coisa que nós podemos analisar, digam comigo, nestes dias finais, no cumprimento do ID, nós vamos nos deparar com uma crise de apostasia.
Ó, observem bem, nós temos dois grupos. Vamos voltar para lá, irmão, lá para 2 Timóteo. Nós temos dois grupos. Nós temos um grupo hedonista, materialista, sem valores, sem regras e morais. É o primeiro grupo que nós temos. Mas quando você chega, pode passar. Pode passar. Lá no 4, vai lá para o 4. Quando você chega, olha aqui, 5. Quando você chega aqui, observem que agora eles vão usar religião. Do mesmo grupo que está lá bagunçado, é o grupo que vai fazer, tendo a aparência de... Mas como é que eles têm a aparência de piedade se eles são imorais? Se eles são tudo que não presta, como é que pode? Tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Olha o que Paulo diz para Timóteo. Destes te afasta. Então, no primeiro desafio, uma sociedade corrupta, sem valores e imorais, mas estão dentro da igreja. Vocês sabiam que hoje, essa crise da apostasia ela é tão forte, irmãos, que nós temos vários pastores que agora estão inventando, dizendo que eram assembleianos ou de outras igrejas que estão voltando para o catolicismo. Vocês estão vendo isso? E vocês estão vendo líderes que pregavam o evangelho com tanta ênfase e hoje eles apoiam casamento contrário, dizendo que não estava na pauta de Jesus. Diz que Jesus nunca tratou dessa pauta. Ele nunca leu Mateus 19, 4 a 6. Jesus diz desde o princípio, nunca foi assim. Porque o Senhor ordenou, deixará o homem pai e unir-se à sua... O Senhor nunca defendeu, Jesus nunca defendeu outra pauta. Ele defendeu a pauta da família. Mas os pregadores aqui do Brasil, que já estão com as mentes cauterizadas, diabólicas, que dizem ser doutores, que de doutores são instrumentos do diabo, eles estão provocando a grande apostasia. E olha o que Paulo diz, tendo a aparência, eles vêm com um discurso, eu saí da igreja, porque a igreja era um sistema que me aprisionava. É assim ou não é? Eu saí da igreja porque me enganaram. Quem foi que te enganou, mentiroso? Que aqui nunca ninguém te obrigou a ser crente. Aqui nunca ninguém é forçado a entrar na igreja. Aqui fica um bocado, o pastor me escravizava mandando eu dar dízimo, é mentira tua. O dinheiro é teu, tu dá se tu quiseres. Porque só vale para Deus, como falou o pastor João Caetano, é quem tem temor de Deus e amor a Deus. O teu dinheiro sem amor, a tua oferta sem amor, se é obrigado, nós não queremos. E na internet é um bocado de crente ouvindo. Eu sei que até crente daqui espalha esses vídeos. Dizendo, o dízimo era para o judeu, era no tempo da lei. Aí a Bíblia diz que Abel deu oferta antes. Abraão deu dízimo antes. Jacó deu dízimo antes. E Jesus ainda disse que tem que ser mais. Porque quem ama a Deus faz com o coração, não é obrigado por ninguém. Mas há uma apostasia generalizada. Esse é o desafio final. E eu vou dizer uma coisa, não adianta a igreja falar em missões. Eu li um teólogo agora que ele diz, igreja doente não pode fazer missões. Porque a gente fala, se o Brasil hoje tem muitas igrejas, quem pode enviar missionários são as igrejas do Brasil. Mas só pode enviar igreja saudável, líderes saudáveis. Envia um missionário velho doente, irmão, de Bíblia, ele vai ser um desastre onde ele está. Envia um pregador velho que diz, não, é o seguinte, alguns vão se salvar, outros não vão. Manda ele para tu ver. Ele vai ficar deitado no fundo da rede, comendo o dinheiro da missão, dizendo, Jesus vai enviar alguém para tocar nele. Irmão, nós temos que ter cuidado. Igreja doente, pastor doente não faz missão. E a apostasia, ela vem de dois lados. Ela vem do diabo, lá de fora, ela vem do mundo, mas ela também vem de dentro. Está lá em Atos 20, 29.
É de dentre vós. Então, muito cuidado, escute bem, para a gente fechar aqui. Nós temos que analisar que há uma crise. Coloca aí o verso, para os irmãos terem uma ideia, verso 5, 7. Olha essa crise aqui, para os irmãos terem uma ideia. Vamos lá, 5, 7. Olha aqui. Porque bem aqui, volta aí. Porque destes números são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nessas. Antigamente as igrejas funcionavam porque tinha um templo, mas como a igreja se separou do judaísmo, aí elas funcionavam onde? Nas casas. Aí esses mestres falsos, eles iam para as casas cativarem quem? As mulheres carregadas de pecados, levadas de várias... Pode passar, vamos lá. Que aprendem sempre e nunca podem chegar. Vamos lá, irmãos. Agora eu queria que um irmão, para mim fechar, e eu encerro aqui. O que é aprender sempre e nunca chegar ao conhecimento da verdade? Olha o que Paulo está falando. O que é isso aí? Aprendem sempre. Como é que a gente aprende e nunca chega à verdade? Bora, quem quer me ajudar aí? O que é isso aí? Olha o que ele diz aí. Não ter opinião própria. Definição em si, na pessoa que ele é. Paulo estava dizendo, se Timóteo estava ensinando a verdade, por que essas mulheres nunca chegavam à verdade? Porque elas não queriam ensino sólido. Queriam novidades que pudessem alegrar a alma deles e a vida deles, mas não queriam ensino sólido. Hoje o maior problema que um pastor enfrenta é que a maioria não quer mais o ensino sólido, quer apenas ideias ou concepções que animem os seus ouvidos. A maioria, olha, esse negócio de história de Jesus no culto não funciona mais não. Esse negócio de você pregar a santidade não funciona mais não. Até mesmo os crentes podem observar, não tem a verdade sólida. E quando não tem a verdade sólida, você pode aprender o tanto que você quiser, mas nunca vai chegar à verdade. Porque a verdade é quando você tem Jesus dentro do seu coração. João 8,32, conhecereis e a verdade. Mas a Bíblia diz que muitos andam em busca de novidade. Lá em Atos 17, o pessoal só queria ouvir novidade. Todo crente que só anda em busca de novidade, ele não é sólido na igreja. Olha, irmão de movimento, irmão de monte, irmão que anda correndo para cima e para baixo, que anda atrás, irmão, o que é que Deus está dizendo aí? É o mais fraco da igreja. Ele não tem solidez. Porque Jesus disse aos judeus que andavam também em busca de novidades. Jesus disse em Mateus 5,29. Não é isso? Aliás, 22, 29. Errais, não conhecendo o quê? As Escrituras e nem o poder de Deus. João 5,39. Vocês examinam as Escrituras achando que vão ter vida, mas vocês estão cegos ainda. Então, quando você vive em busca só dos seus ideais, quando você vive em busca de novidades para o seu espírito e não de aceitar o Evangelho, você nunca vai aprender. Tem muito irmão, não, irmão, não gosto do pastor Zé, não, porque eu gosto é da promessa, é da chave do carro, é que anda. Eu gosto é do sapato de fogo. Tu não gosta de nada. Você não quer se solidificar na verdade, porque um homem de Deus está lá em João 6,68, quando Jesus Cristo disse para Pedro e os demais discípulos, se vocês quiserem ir, pode ir embora, não estou me importando não tenho um discurso de novidade para vocês, eu tenho a verdade do Evangelho. Aí foi que ele abriu a boca e disse, para quem iremos? Nós. Só tu tens a palavra da vida eterna. Então, sabe por que a igreja cai na apostasia, cai nos movimentos? É porque você não está solidificado. Para mim pode aparecer o teólogo liberal, pode aparecer o neo-ortodoxo, pode aparecer o diabo pregando, mas quem recebeu o verdadeiro evangelho e é beneficiado, não abre mão das verdades de Cristo Jesus. Então, vamos fugir da apostasia, está aí.
E aí, observem bem, nós vamos enfrentar uma onda de negação. Está aí, irmão, homens que pregavam, jovens. Olha, quando você vê um pregador, Deus só quer o coração, fuja dele. Quando você vê um pregador, eu não fui chamado para atacar ninguém, eu não fui chamado para pregar pesado, eu fui chamado só para ensinar. Pode largar ele de mão que ele não presta não. A Bíblia diz que Paulo disse, eu estou pregando todo o conselho de... O pregador fala do inferno, fala do céu, fala do pecado, fala da imoralidade, fala da vergonhice, fala do cão, fala de tudo. Porque se tu quiser ir para o céu, só vai se arrancar o pecado velho da tua vida. Então pronto, não é com esse negócio dessas mensagenzinhas que tem por aí que não vai funcionar nada. E esse é o maior desafio nosso hoje. Você pensa que você vai lá pro exterior ou para a África com historinha. Olha, eu vim trazer aqui um negocinho. Você vai para lá, vai se conectar, vai se habituar, mas depois você vai mostrar a mensagem que salva. Quem salva é Jesus, quem liberta é Jesus. E em último lugar, nós vamos nos deparar com a maior resistência ao evangelho na atualidade. Esse é o maior desafio nosso. Coloca aí o verso 8. Olha aqui, ó. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade. Olha, sendo homens, como é que diz aí? Leiam vocês, só para encerrar. Sendo o quê? Homens o quê? Corruptos de entendimento, réprobos, ou seja, reprovados. Eles já não prestam para nada, mas estão resistindo o evangelho. Olha o tanto de autoridades que estão sendo hoje contra a Bíblia. Olha o tanto de pessoas que estão se levantando contra o evangelho. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós temos 2 feiticeiros nos dias de Moisés. Como era o nome deles? 2 feiticeiros. Vamos lá, bem forte. Como era o nome deles? Sabe o que eles faziam? Eles usavam truques mágicas na frente de Faraó para dizer para Faraó que o que Moisés fazia era truque, era embuste, era mágica, para ele não crer no poder de Deus. Mas tem uma coisa, o diabo pode se levantar contra o evangelho. Escute aqui, o nosso desafio é que esses homens cruéis, miseráveis, essa sociedade diabólica, ela está aí. Mas quem está cheio da palavra, como Moisés foi cheio da palavra, ele não teme os feiticeiros de Faraó. Levanta a tua mão e diga com autoridade: eu não vou temer, Senhor, os feiticeiros, os bruxos, os mágicos, porque quem está te enviando é o dono do universo. Eita glória, quem crê? Quem pode dizer glória a Deus? Irmão, toda vez que o evangelho for pregado, ele vai sofrer resistência. Mas tem uma coisa, a Bíblia diz que os magos jogaram as varas e viraram o quê? Serpente. E Moisés fez o quê? Jogou, e o que acontece? A dele engoliu. Ou seja, pode ter mágico, pode ter feiticeiro resistindo ao evangelho, mas no tempo final, quem prevalece é o evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, a igreja, ela tem esse desafio, meus irmãos. Esse desafio é do ID. O ID coloca isso. Coloca o resumo aí para os irmãos, quem quiser anotar. Se você quiser, você tem que fazer essas 3 coisas aqui. Nós vamos ter essas resistências. Está aí. Nós vamos nos deparar com essa sociedade infernal, sem absolutos, materialistas, relativistas. Irmão, essa sociedade está tão louca, vocês não imaginam. Ela está tão louca, está tão louca. Eu já disse aqui para os meus, eu estava no aeroporto e um homem andando com a boneca, botando pipo nela. Isso é uma loucura, meus irmãos. É uma sociedade louca. Essa sociedade, ela está tão louca que aí ela não tem mais controle de nada. Ela perdeu o equilíbrio. E tudo que ela diz é aceitável. Pode observar, quando é música mundana, se é batendo na mulher, eles acham bom. É assim? Eles acham bom. Até as mulheres acham bom. Música que diz que é para bater. Chama de cachorra. Era só cachorra mesmo. Que sociedade é essa? Está uma sociedade, irmão, sem controle. Está aí. Sem valores absolutos. E em segundo lugar, está aí, olha. Essa sociedade, nós vamos nos deparar com a maior crise de apostasia. O pastor Francisco falou aqui. A maior crise de apostasia. Aí vocês podem observar que Jesus disse que um cego guiando outro cego cai aonde? Aí como é que 2 crentes desmantelados, desviados da igreja, formam uma congregação de desigrejado, irmão? É um cego guiando o outro. Mas meu Pai do céu,
Aí observem bem, nós vamos enfrentar essa negação da fé sem precedente nestes últimos dias. E em terceiro e último lugar, coloque aí, nós vamos nos deparar com a maior resistência de pessoas ao evangelho. Olha para mim aqui: filósofo, médico, advogado, juiz, deputado, senador, presidente, o cão, o inferno vai se levantar contra esse evangelho. Mas tem uma coisa: quem estiver cheio da palavra não vai abrir mão dessa verdade. Oh, glória a Deus! Quando eu estava lendo esse texto, eu me perguntava: meu Deus, como é que Paulo está dando conselho para Timóteo que ele vai enfrentar esse desafio todo? Coloca o verso 12, olha o verso 12. Volta lá, olha o verso 12. Porque a gente diz assim: pastor, e a gente tem todos esses desafios, e aí, o que acontece? Aí observem bem, olha aqui, e também todos, não, coloca do 10, verso 10, olha o 10, olha o que Paulo diz: Timóteo, o mundo está nessa desgraça. Está tudo se acabando, valores sendo desperdiçados, ninguém respeita ninguém, é a última hora. Mas eu quero te dizer uma coisa: você vai ficar de pé, porque tu tens seguido de perto a minha doutrina. Igreja, olhe para mim aqui. Quando Josué começou a missão 1, 7, 8, Deus diz: Josué, tu vai enfrentar inimigo, tu vai enfrentar exército, mas não aparta da tua boca o livro desta lei. Irmão, nunca houve uma recomendação de Deus para tempo de desafio se não for da palavra. Ele diz para Josué: pegue a palavra. Se vocês observarem, Mateus capítulo 4, Jesus começou o ministério dele. Como foi que ele derrubou o diabo? Com a palavra. Ele cita 3 vezes: está escrito, está escrito, está escrito. O apóstolo São Paulo em Efésios 6, versos 17 e 18, ele deixa bem claro: também tomando a palavra, que é a espada do Espírito, e nós podemos desfazer as obras do diabo. Você quer saber o segredo para destruir os poderes da África? Pregue o evangelho. Não existe outra coisa para nós levarmos. Nós não vamos levar filosofia, nós não vamos levar técnica, nós vamos levar o evangelho do Cristo que morreu e ressuscitou e é Senhor do universo. É só isso, irmão. É só isso. Aí quando você vai para Hebreus 4:12, a palavra de Deus é viva e Jeremias 23, 29. Não é a minha palavra como o quê? Então pronto, é só tu pregar a palavra, tá cheio do Espírito Santo, da palavra, pode vir diabo, pode vir cão, pode senador quiser fazer o que quiser, nem que arranque tua língua, nem que corte teu pescoço, mas uma coisa você não abre mão: é o evangelho que está explodindo dentro da tua vida. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Então eu quero louvar a Deus e dizer: vamos nos encher da palavra para pregar o evangelho, impactar esse mundo, porque a Bíblia diz em Romanos 1,16, o evangelho é o que, irmãos? É o poder de Deus. Me diga uma coisa: se você vai lá para a Malásia, você vai levar o quê? Não é só o evangelho. E vocês viram aqui, essa roupa que eu estou aqui, é lá do missionário. De onde é, pastor? E nós estamos ajudando ele lá, que o pastor Francisco indicou, na Indonésia. Vocês viram aqui, ele mostrou aqui batizando os irmãos, a vozinha bem mansinha, não é assim? Aí pronto: pastor, estou fazendo aquele trabalho de evangelho. Ele até falando. Eu disse: meu Deus do céu, minhas coisas. Mas é porque o poder não é a voz dele, o poder é isso aqui. Aí pronto, aí ele disse: olha, esse daí a família persegue ele, não quer, já rejeitou ele, mas o evangelho é mais forte, porque não há bala mais poderosa do que o evangelho de Jesus Cristo, irmãos. Oh, meu irmão, é só pregar, é só entrar com o evangelho. Agora, só faz isso quem tem convicção. O pastor Francisco falou aqui, e ele pregando, e eu dizendo aqui comigo: meu Deus, quando é que nós vamos ter na nossa liderança, em toda a nossa liderança, homens com chamado mesmo? Irmão, um homem que tem chamado, a visão dele, olha, ele não pensa em dinheiro, ele não pensa em ser grande, ele não pensa em comprar casa grande, ele pensa, irmão, só em ganhar alma para Jesus. Agora, um homem quando não tem chamado, aí pronto, eu vou dizer uma coisa para vocês: eu não quero meu pastoradozinho só com o negócio de ter um quintalzinho, um gadinho, terminar eu vou deitar. Se for assim, Deus pode me levar.
Quero logo dizer para os pastores aqui. Eu não quero ministério só para me fazer a minha vidinha, fazer uma casinha, me deitar, meninazinha formada, meninozinho formado, aí os com netinho, e aí pronto, eu com carrinho, já aposentadoria, aí pronto. Que vida é essa que eu fiz para Deus? John Piper disse, se você não terminar a sua vida gastando ela para Jesus, a tua velhice não vale nada. Porque a Bíblia diz no Salmo 92:14, não é isso? Na velhice darão? Aí fica um irmão, eu agora tô velhinho, mas eu vou curtir meu neto. Tu vai curtir a alma para ganhar para Jesus, rapaz. É se acabar na obra. E pronto. É um bando de crente velho agora, irmão, que tem o dia deitado, parece que estão se aposentando no INSS da fé. Eu é o seguinte, eu tô com meus planos bem aqui. Olha o pastor João Caetano falando aqui. Eu estou com meus planos, agora depois que Deus tiver, eu vou deitar, eu pronto. A Ana, com 84 anos, a Bíblia diz que ela não parava de dar testemunho do menino. Não era assim? Aí nós fica com esse negócio. O John Piper disse que olhou, eu li num artigo, olha, olhou e viu o pai fazendo a obra na velhice. Não, eu quero morrer assim também, eu quero fazer a obra assim. Então, te acaba na obra, rapaz. É uma moça, é um rapaz, deixa desse negócio de tu andar dizendo, eu sou lindinha, eu sou bonita. Vai ganhar alma para Jesus, moça. É o rapaz também, é um bocado também, só tudo doido para namorar. Vai ganhar alma, rapaz. Vai pregar evangelho e Deus cuida de ti. Assim, irmão, vamos gastar. Pastor Francisco falando aqui, pastor Francisco, eu estou do teu jeito. Quando eu viajo mais ela para esse lugar, eu disse, meu Deus do céu, o que é isso, meu pai? Rapaz, eu passei na frente de uma igreja, aí o pastor me mostrou, uma igrejona, e eu disse, vende-se. Eu mesmo vi, vende-se. Eu disse, pastor, o que é isso? Pastor Zé, aí passa, já está normal. Aí passa, pastor, é o seguinte, a maioria ficaram velhinho. Olha, irmão, a maioria ficaram velhinho, né? Assim. Aí o bairro cresceu, não acompanhou o crescimento do bairro. Aí está lá um monte de igrejona. Eu vi. Pronto. Agora mesmo eu estava num evento, num culto lá no exterior. Aí um irmão Alegre, um pastor aqui do Brasil. Oi, pastor Zé, eu vou comprar essa daqui amanhã. Uma igrejona, aí eu olhei. E o que é, pastor, isso aí? Pastor, fechou. É até daquela que bate em nós nos dons. Estão tudo fechando nos Estados Unidos. Aí, pô, não vou dizer o nome delas aqui, não. Mas é só batendo em dons e tudo fechando. E os assembleianos comprando. Aí pronto. Aí o pastor disse para mim, já comprei duas. Eu disse, já. E eu preguei já numa delas, cheio de gente do Brasil adorando a Deus. Aí, irmão, como é que nós vamos parar? Agora eu vou dizer uma coisa, se nós continuarmos também assim no Brasil, só indo para culto, não tendo desejo de ganhar almas, nós vamos também, amanhã, estar na mesma geração. Mas nós vamos continuar. E, irmão, e é bom. Eu digo até aqui, pastor Francisco, olha, todo pastor deveria fazer uma viagem, não é para Cancún, não, e nem para Veneza. Mas até para Veneza, vai também para Veneza. Vai e procura uma igreja. Vai, procura, não é assim? Se tu for só para passear, aí tu vai ver beleza. Agora, quando você chega lá, que vê a tristeza, a realidade do evangelho, você volta que nem um pastor Francisco voltou. Eu volto, irmão, ruimzinho. Uma vez, a primeira vez que eu fui para o Peru, eu vim com vontade de ir para lá. Deus abençoe, pega, porque senão eu passar a noite toda. Tu quer ir, é? Glória a Deus. Quantos podem louvar a Deus por essa boa palavra?